E Deus apareceu a Abraão. Como? Como Deus apareceu a Abraão, segundo esse texto agora que a gente lê, no capítulo 18 de Bereshit, de Gênesis. O contexto é o seguinte: Abraão estava sentado em frente à sua tenda. Vocês podem abrir aí para conferir. E era a sequência de o texto passado que a gente leu, que Abraão se circuncidou a si mesmo e circuncidou a todos da sua casa, incluindo Ismael, seu filho, com Agar, e todos os servos e todos aqueles que estavam sob a tutela de Abraão. Olha só, a cicatrização, ou melhor dizendo, o cicatrizante dessa época era o sol. E aí diz que ele estava sentado no calor do dia, que Chom Ayom, em frente à sua tenda. Os comentaristas dizem que ele estava se recuperando da Brit Milá, porque foi logo na sequência da ordenação de Deus de que ele se circuncide. E é parte da aliança com Abraão e com todos os hebreus, certo? Porque vamos pensar, ainda não existia o povo judeu. A guerra lá com os 4 reis contra 5, que a gente vê na porção passada também, Abraão é chamado o hebreu pela primeira vez. Hebreu é aquele que atravessa. Abraão é o primeiro hebreu. Eu comentava na outra porção que Abraão é o pai da nossa fé, certo? Ele é o primeiro que atravessa. La'avor, em hebraico, é passar, atravessar, cruzar. E Abraão foi o primeiro a fazer isso. Desde Ur dos Caldeus, ele atravessa toda essa terra e entra, ingressa em Eretz Israel, na terra de Israel. Então esse é o contexto. Abraão tinha recebido de Deus essa aliança, essa ordenança, essa mitzvah, que é para todas as gerações, não se termina, até hoje se circuncida, conforme Deus falou com Abraão. Antes de que existisse povo judeu, povo de Israel, essa é a lei com Abraão e com a sua descendência. Então, Vaierá se dá nesse contexto. O que é Vaierá? E apareceu no passado. Como ele apareceu? Nos conta a Torá que apareceram 3 homens. 3 homens foram ao encontro de Abraão na sua tenda. E rapidamente, ele, como um bom hospitaleiro, ele recebeu esses homens. E ele logo falou: prepara uma comida. Falou para o seu servo: vai pegar o melhor gado do pasto. Falou com a esposa: prepara uma comida. E ele mesmo foi fazer a mesa e servir a esses homens com toda a disposição. A gente vê, para quem não conhece a cultura de Israel, é até uma coisa interessante de se ver. O povo árabe, principalmente, eles têm esse princípio. A gente não está aqui falando sobre outros aspectos da cultura, da religião do povo árabe. Não vamos entrar nesse assunto, mas eles são hospitaleiros. Eu tive essa experiência aqui em Israel várias vezes, que um árabe me recebeu no seu lugar, no seu ambiente. Isso é uma coisa que ficou na cultura árabe e ficou também daqueles judeus que vieram, que estão aqui em Israel, que voltaram de países árabes principalmente. Eles têm isso arraigado na sua cultura. Abraão teve essa postura: receber esses homens da melhor maneira possível. Conversa vai, conversa vem, eles deram um anúncio de que Sara vai ter um filho, né? Prometeu e confirmou, porque já tinha falado com Abraão, já tinha dado a Abraão essa promessa de que Sara teria um filho, porque antes Abraão sabia que ele teria um filho, e Sara falou: não, você vai com Agar, vamos dar um jeito, eu sou estéril, vamos ver se assim possa cumprir essa palavra. E não foi por aí, né? Se foi um erro, se não foi, isso fica para outra análise. Agora, eles vieram confirmar que Abraão teria um filho de Sara. E também eles vieram com outra missão aqui. A maioria deve conhecer a história de Sodoma e Amora, que é Sodoma e Gomorra, que eles tinham o nível de transgressão deles estava muito elevado. E aí, durante essa conversa, 2 desses homens desceram a Sodoma e Gomorra realizar o trabalho que eles tinham que fazer lá, e um homem ficou com Abraão. Mas diz a Torá que esse homem, ele tinha o nome de Yud-He Vav-He. Assim se refere a esse homem, Yud-He Vav-He. Quem é este homem?
Quem é este homem que continuou falando com Abraão? Quem será? Uma coisa eu pensei quando eu li esse episódio. Vocês lembram dessa frase? Bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Abraão, ele teve esse chamado. Na porção passada a gente leu que Deus disse a Abraão, Abraão, lech lefanai v'tihye, anda na minha presença. As versões dizem, anda na minha presença e ser perfeito. No hebraico diz, anda na minha presença e seja puro. Olha só que chamado importante. Ninguém pode ser puro 100%, não é verdade? Mas se a gente for analisar a vida de Abraão, a gente não vai encontrar uma mancha sequer, pelo menos não relatada na Escritura. E toda a Bíblia, ela não é de esconder as falhas dos homens. Ela cita muitas vezes muitos personagens muito importantes da Bíblia e mostram suas falhas e seus êxitos também. E nesse caso, na vida de Abraão, a gente não vê. Ou seja, a Bíblia não mostra nenhuma falha. Então vamos fazer uma pequena conexão. Se Abraão é o pai da fé, e se ele é um exemplo, e se ele como homem foi chamado para ser sem mancha, para ser puro, será que nós também não poderíamos ser puros? Ver a Deus é totalmente conectado com a pureza. A nossa contaminação nos impede de ver a Deus. A contaminação pelas nossas palavras, pelos nossos atos, pelas coisas que eu coloco à minha vista, pelas coisas que eu permito os meus olhos enxergarem. Fica essa interrogação então. Como proceder de maneira pura? Porque eu também quero ver a Deus. E se a gente for analisar, a gente pode ver a Deus nas mínimas coisas da nossa vida. Se a gente se contaminar menos, a gente pode começar a ver a Deus nas pequenas coisas da nossa vida. É verdade. Eu estou falando com vocês e isso me veio na cabeça agora. Então é isso, não tem mais nada para falar. Essa porção nos ensina muito, só com essa palavra, hein? Só com essa palavra, vaierá, ela nos ensina muito. E apareceu. Como apareceu? Por que apareceu? Eu deixo com vocês essa reflexão e leitraot. Até logo, vejo você no próximo vídeo.